Queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar sobre o que é ser bíblico. Vez por outra você ouve alguém dizendo aonde eu congrego é bíblico, ela só prega a Bíblia. Ou então, como é que aquele pregador ele se portou? Não, ele é bíblico, ele ensinou a palavra, ele pregou a Bíblia. Ou então, ali é só Bíblia, é Bíblia pura. Bom, ser bíblico, o que quer dizer isto? Vamos falar um pouquinho aqui hoje, em rápidas palavras, né? Poucas palavras aqui. Ser bíblico, muitas vezes, é muito confundido isso, irmãos. Algumas seitas usam a Bíblia. A maçonaria usa a Bíblia. Portanto, eles são bíblicos? Não. O espiritismo kardecista, com todo respeito àqueles que praticam, eles se denominam como espíritas cristãos. E é um contrassenso, porque ou você é bíblico, ou você é cristão, né? E bíblico, ou você é espírita, porque a Bíblia condena o espiritismo. Então, há um contrassenso nisso daí. Por exemplo, o que é ser bíblico? O Satanás é bíblico, está na Bíblia. Em qual contexto ele está na Bíblia? Ele está em contexto de acusador, perseguidor, o dragão, a antiga serpente, né? O que tentou, enfim, tentador, né? Então, em qual contexto que ele é bíblico? Qual é o aferidor? Qual é o parâmetro aferidor que você observa para ver uma pregação ou até mesmo uma congregação inteira, uma igreja, que ela seja bíblica? Ah, mas ali ele falou de Abraão, ele falou de Isaac, de Jacó. Tem um maluco aí que fala de Abraão o tempo todo para arrancar dinheiro do povo, há alguns anos já. Então, o que é ser bíblico? Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Ele diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Né? Vou parar nesse versículo aqui, 4. Então, nós precisamos de ferramentas para então definir o que é ser bíblico. Precisamos de hermenêutica e de exegese. A hermenêutica é a ciência da interpretação, e a exegese ela é uma ferramenta da hermenêutica para interpretar um texto. Né? Interpretação de texto é algo assim imprescindível para se fazer uma mensagem, uma pregação, um estudo, para se evangelizar, para falar do evangelho, da verdade do Senhor Jesus. Então é necessário conhecer a palavra de Deus. Pregue a palavra. Não é somente falar da palavra, comentar esporadicamente um texto ou outro, mas o que aquele texto está dizendo. Há coisas bíblicas que eram para aquela ocasião, naquele tempo, e há coisas que são para nós. E é um pouquinho disso que eu quero falar hoje aqui, nesse nosso rápido vídeo, que depois eu quero ver se eu consigo ainda hoje fazer mais dois, mas eu tenho que partir com esse ponto aqui, o que é ser bíblico. Uma das primeiras coisas, não necessariamente nesta ordem, mas uma das primeiras coisas é entender qual é o estilo literário que está inserido aquele contexto ou aquele texto que eu estou estudando, ouvindo, pregando, dando aula, enfim. No Velho Testamento, você vai ter a lei, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechou o Velho Testamento. Novo Testamento. Temos 4 livros chamados dos Evangelhos, que é um estilo literário de evangelho, né? Ou biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos um livro histórico, não de história, histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos as epístolas, que são 21 delas. 9 delas dirigidas às igrejas, de forma direta, né? Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses.
4 dirigidas a indivíduos, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Uma dirigida aos hebreus cristãos, que é a carta aos hebreus. 7 delas são dirigidas aos cristãos indistintamente, chamadas de epístolas gerais. São elas: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. E também um profético, que é o livro de Apocalipse. Beleza. Aqui já ficamos a par de que há esses estilos literários. Então você tem que observar se está na lei. O que fulano está falando aquilo por quê? Está lendo um livro da lei. E na lei, ela foi abrogada? Não. Jesus veio cumprir a lei. E cumpriu. E a coisa da lei que serve para hoje? Não. A coisa da lei que serve para hoje é evidente. Então hoje nós temos que pegar e sacrificar um cordeiro e levar? Não. Porque aquilo apontava. Temos que ficar atentos aos apontamentos, às sombras, às línguas, às figuras de linguagem, ao idioma, aos idiomas, no caso, né? Originais, o hebraico, o grego, o aramaico também. Ficar atento à nossa língua portuguesa, no caso nós, Brasil, né? Nós de fala de língua portuguesa, não só Brasil, mas Brasil, Portugal, Angola, algumas outras nações que falam língua portuguesa. Porque há questões ali que é uma questão linguística, você tem que entender, saber o que está escrito ali. Isso é um outro ponto. E os apontamentos, a figura de linguagem, por exemplo, a Arca da Aliança é uma tipologia, Bíblia falando, uma tipologia de Cristo, né? O Espírito Santo, ele tipologicamente ele é apresentado em alguns lugares como óleo, como vento, como fogo. Então são as tipologias. Precisamos saber em qual estilo nós estamos lendo e estudando. Uma outra pergunta que não podemos deixar de fazer, na verdade é uma outra série de perguntas que nós temos que fazer, se aquilo ali é bíblico, o que vamos falar, que estamos ouvindo, se é bíblico, e se isso se aplica à igreja e para os cristãos, ou seja, contextualizado para a igreja cristã. Eu até aconselho você pesquisar no meu canal um sermão, um estudo que eu gravei aqui em casa mesmo, falando sobre o que o cristão pode comer. Porque tem gente que fala que o cristão não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer chouriço, não pode comer sangue, não pode comer aquilo outro, porque na lei, lá em Levítica, dizendo, não sei o quê, e lá em Atos também está dizendo, bom, em Atos é Novo Testamento. Sim, Atos, Novo Testamento, presta atenção. O contexto vai dizer, e o contexto não é só ali, somente. Temos que aprender a entender o contexto bíblico. Se falamos que somos bíblicos, temos que ver a Bíblia toda. Então você pega o contexto bíblico, lá em Levítico era a lei. Você vai chegar em Atos, o porquê havia um momento de transição da igreja judaísmo para a igreja cristã, e havia ali gente que seguia há anos já o judaísmo. Na verdade, séculos já havia, mas pessoas tinham ali 40, 50, 60, 80 anos, seguindo o judaísmo, foram convertidos ao Senhor e agora tinham que fazer essa transição. E Paulo, na frente, ele corrige isto. No meu canal tem isso aí, eu vou deixar aqui no link na descrição. O que o cristão pode comer, né? Então, temos que entender se aquilo que está sendo dito é bíblico, contextualizado para a igreja. Ponto. Segundo, se isso que nós estamos vendo, ele é antibíblico, ou seja, é anti, contrário, é contra, é oposição, é opositor à Bíblia. Ora, você vê coisas nas igrejas por aí, digo igrejas entre aspas, né? Que estão ali usando, mas aquilo é antibíblico, aquilo confronta a Bíblia. E você vê isso. Há poucos dias, eu vi num vídeo um camarada sacrificando um cordeiro no altar que ele colocou na sua congregação e sacrificando ali ao vivo e a cores. Uma cena daquela, com crianças, com gente. Mas o contexto na época era uma coisa. Um sacerdote lá no templo, com todos os preceitos que o Senhor lhe havia dado, apontando para Cristo. O cordeiro já morreu, já foi sacrificado, não precisa mais. Tem um vídeo que rola aí de um camarada que pega num famoso pregador aí, enfim, pega um jarro, um pote, sei lá o que, um vaso de óleo e derrama sobre si, enquanto a multidão aplaude, grita, pula, sapateia, rodopia. O que tem a ver aquilo com a igreja? Não, mas ungiu o Davi ungido com óleo, o sacerdote ungido com óleo, tipo do Espírito Santo, já estamos nele, já somos ungidos, já somos selados com o Espírito Santo. Vamos lá. E temos que ver se aquilo é extra-bíblico também. Tem coisa que não é antibíblica e não é bíblica, é extra-bíblica. Por exemplo, quando você observa a cultura, os registros históricos, costumes da época, etc., né? Você vai falar sobre o casamento,
da noiva, você lembra do noivo de Cristo com a sua noiva, isso vai para o contexto histórico, desde que este não venha contradizer o que diz as Escrituras, porque não é contexto histórico e deve ser alinhado à Escritura, tem coisa que está por fora. E aí fala, o casamento judeu durava 7 dias, se fosse pessoa de pouco recurso, se fosse pessoa de mais recurso, durava não sei quantos dias, e assim por diante. Aí tem todo aquele, era o costume de na ceia, ou na Páscoa, em Pêssar, cada um pegar ali, cada lar ter um cálice, 2 cálices, cada um significava uma coisa e tal. Esses são contextos que fazem, às vezes até ajudam, apoiam, né? Para você estudar alguma coisa, mas são extras bíblicos. Então, o extra bíblico tem que tomar cuidado para ele não ferir a Bíblia. O que é antibíblico já fere de cara. E o que é bíblico deve ser analisado no seu contexto. Se você não observar o contexto, vai ter problemas. Muito bem. Uma outra pergunta que ia ser feita: se é normativo ou descritivo? É uma norma, nomos, regra, lei? Ou é uma descrição, descrevendo um fato? Exemplo, normativo, nomos, norma. Fazer isto em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Lucas 22, 19. Aqui é uma regra. Aqui é uma norma. Fazer isto todas as vezes. Fazer isso em memória de mim todas as vezes. É uma regra. Então você vai observar isso como uma norma. É uma norma. Fazer isto. Ser de santos é uma norma. É uma regra. Né? Então você vai observar o que é norma e o que é regra. E o que é descrição. Descrevendo um fato. O que é descrição? Descreve um fato ocorrido e pode ou não ser uma regra. Às vezes um fato ocorrido é uma norma, mas assim, você tem que observar, além dos apontamentos, da sombra, das figuras de linguagem, o que eu falei agora há pouco, tem que observar também o princípio que está ali, por exemplo. Quando Jesus andou sobre as águas, ele chamou a Pedro e Pedro também andou sobre as águas. E eu já vi aqui na minha cidade de Cruzeiro, num culto que eu fui, o camarada ficou na beira do Rio Paraíba, que tem aqui, né? Aqui chama Vale do Paraíba por causa do Rio Paraíba, né? E ele ficou na beira do Rio Paraíba horas e horas orando e querendo andar sobre as águas, porque se Pedro andou, Jesus é o mesmo, muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então eu vou andar sobre as águas. Ficou, até que cansou de ficar com os pés molhados e voltou embora para casa, decepcionado e tal, e sabe-se o que passou na mente dele. É uma regra aquilo ali, meu irmão? Porque se fosse regra, ia ter o culto de andar sobre as águas. Aí põe aquela piscina na igreja, não posso nem dar ideia, então o povo copia essa ideia furada, né? Põe aquelas piscinas na igreja e vão agora, quem tiver fé vai andar sobre as águas igual Pedro andou. Vai ser Pedro andou, Pedro era homem como eu, Elias era homem como eu, está escrito lá, e tal. Peraí. Há um princípio aqui. E qual é o princípio? Deus, o Senhor Jesus, ordenou que Pedro andasse, ele andou. Qual é o princípio aqui? Ele é o Senhor sobre a natureza. Ele é o Senhor sobre os elementos que ele mesmo criou. A água é líquida, mas ele ali, naquele momento, eu não sei se ele flutuava, se Pedro flutuou, se a água ficou sólida, o que houve, os elementos ele desconfigurou ali quimicamente, anulou, é evidente que ele alterou de alguma maneira a lei da física, em que a gravidade ali não ocorreu, eu não sei, o princípio é, ele comanda tudo. Ao ponto dos homens dizerem, né, quem é este que manda se calar o vento? Outra ocasião que ele foi despertado e levantou de uma tempestade, e aquietou-se o vento, aquietou-se o mar e tudo mais, e perguntaram, quem é este? Que até o vento e os mares obedecem. Ora, então aqui é um princípio. Há também de ter cuidado com os apontamentos, figura, linguagem, a sombra e tudo mais, para poder não fazer loucura. Está falando isso agora. E também tem que ter o cuidado de não extrapolar, ir para aquelas maluquices. Por exemplo, as 5 pedras que Davi pegou no rio lá são J, E, S e o S. Ou então as 5 pedras são maravilhoso, conselheiro. Não, 5 pedras, 5 pedras. 5 pedras, 5 pedras. Por isso que pregar expositivamente é mais difícil, mais trabalhoso, mais laborioso, mas você não tem como fugir do texto. Pregar expositivamente, você não sai do texto. Esta é uma regra maravilhosa. Então, como é que nós vamos ser bíblicos? É usar todo o texto com toda a força do seu contexto, ou seja, toda a escritura. Toda a escritura contextualizada. Mas está na Bíblia. Não abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento secreto? Não é. Leia o contexto.
Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Transformação. Está vendo como é que o contexto muda tudo? Mudou. Observe. Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite. Estava lá Paulo e Silas, Atos 16, 25. Eles cantavam, eles oravam, cantavam, e os que estavam presos ali ouviam. Então, vamos orar perto da meia-noite. Pode orar, irmão, perto da noite, perto da noite. Mas não quer dizer que porque você está orando perto da meia-noite vai acontecer o que aconteceu lá. Ali foi uma norma ou foi uma regra? Foi uma descrição, perdão. Descrição ou norma? Descreveu um ato que tem um princípio que há poder em Deus para responder orações. Não é poder na oração. Não. Vamos corrigir esse negócio. Oh, o homem da oração forte. Para com isso. Para que conversa mole é essa. Nós somos fracos e temos um Deus forte, poderoso, para responder a oração, se Ele quiser. Então, rapidamente, assim, em poucas palavras, eu deixo esse rápido estudo, esse breve estudo, espero estar sendo útil. Continue orando por nós, continue orando para que eu consiga melhorar a minha qualidade dos vídeos. Cada dia que passa tem dificuldade, uma hora acontece uma coisa ou outra, mas estamos aqui para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus, inscreva-se no canal.